Confesso para os irmãos que só pela misericórdia de Deus é o nosso assunto desses 4 dias. Nós pretendemos compartilhar essa misericórdia, a eterna misericórdia de Deus. Queria ler com os irmãos um texto inicial, está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. O cântico de Zacarias, a partir do verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimido dos seus pecados. Chamo a atenção dos irmãos para essa frase maravilhosa: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos orar. Senhor, chegamos diante de Ti com temor e temor, e contamos, Senhor, com a Tua bondade, misericórdia, benevolência, a Tua infinita misericórdia, Suas muitas misericórdias, Sua grande misericórdia, Sua misericórdia que dura para sempre, que não tem fim. Oramos pedindo, Pai, que as nossas vidas sejam edificadas. Concede-nos, Senhor, não somente palavras de informação. Nossas mentes, nossas cabeças estão cheias de conhecimento. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos a palavra rima, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa transformar tudo o que dissermos em palavras vivas, reveladas, provadas, experimentadas, de tal maneira, Senhor, que durante esses dias desse encontro, nosso eu possa diminuir e o Senhor Jesus possa crescer em nós. É o que nós pedimos para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, confesso para os irmãos que por uma grande falha minha, eu já tenho completado 50 anos de caminhada com o Senhor, e eu nunca havia meditado, nunca havia parado para estudar essa palavra, misericórdia. Eu tenho um grande interesse, gosto muito, desde o início da minha conversão, que eu tenho me dedicado muito a estudar os vocábulos bíblicos, palavras bíblicas, palavras específicas. Pega uma palavra do Gênesis até Apocalipse. Mas essa palavra realmente eu nunca havia estudado. E quando recebi o convite para estar com os irmãos aqui, imediatamente tentei de alguma maneira escapar do convite, mas realmente o Senhor não me permitiu. E imediatamente me veio o sentimento dessa palavra da misericórdia. E o primeiro versículo que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar foi esse texto de Lucas, que também não havia parado para pensar. Nós lemos, irmãos, muitos trechos da Bíblia
e parece que a gente não entra, sabe? A gente não disseca, a gente não penetra na realidade, a gente passa por cima. E eu estou confessando meu próprio erro, minha própria falha. Mas, irmão, quando nós lemos sobre a entranhável misericórdia de nosso Deus, irmão, isso é uma frase tão grande, tão forte, tão ampla. E com isso, irmão, quando nós queremos enfatizar essa misericórdia de Deus, os irmãos podem ter certeza, o propósito, o alvo, não é apenas dizer que Deus vai passar a mão na nossa cabeça todo o tempo, que Ele vai passar por cima dos nossos problemas e dificuldades. Não, absolutamente. Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Todas as coisas que Ele anunciou, todas as coisas sérias, todas as advertências, todas as chamadas do Espírito Santo para nós, com respeito a nós termos que dar conta diante de Deus de tudo que nós fizermos através desse corpo, ou seja, durante a nossa vida, nós vamos ter que fazer isso diante do tribunal de Cristo. Isso é inescapável. O próprio Paulo diz, porque importa que todos nós, ele estava incluído. Então, irmão, não estamos falando aqui disso, mas estamos falando, irmãos, da tremenda verdade da palavra de Deus. Tremenda. E é o meu propósito. Quero concluir, se o Senhor me permitir, chegar até sexta-feira, de terminar com os irmãos e mostrando, irmãos, esse é o caminho de Deus para nós hoje. Irmão, como a igreja de Jesus Cristo precisa aprender essa palavra na prática, misericórdia. Se nós perguntássemos para esse auditório, é um auditório muito grande, está lotado, graças a Deus, mas se nós perguntássemos a cada irmão, defina para mim o que é misericórdia. Como hoje nós perguntamos para as pessoas, escuta, defina para mim o que é uma pessoa piedosa. Piedosa para nós seria aquela pessoa que tem o olho caído, sabe? Você olha para ela, parece aqueles cãozinhos, sabe? Pidando, que olha para a gente assim, que só falta me pega no colo. Nós achamos que piedade, se aquela pessoa é piedosa, ela passa na rua e olha o pobre do aleijado, do cego, do mendigo, daquela família com mulher e filhos ali debaixo do viaduto, e ele para, ele põe a mão no peito e diz, oh meu Deus, coitado, e vai embora. Isso não é misericórdia. Isso é só palavra. Está vendo? Os irmãos lembram? João, na sua primeira epístola, que ele mencionou a palavra amor, que é parente, aí ligado com a palavra misericórdia. Ele usou a palavra amor, irmão, 42 vezes em 3 capítulos. 14. Quem gosta de estudar, pega os 14, a genealogia de Mateus. Aí eu estou dando uma dica para quem quer pegar, quem sabe, um dia eu vou poder ouvir. Irmão, ele disse, irmãos, filhinhos, não amemos só de palavra, de língua. É isso aí. Tiago disse, se o irmão chegar na sua casa, com frio, com fome, sem ter o que comer, e aí nós começamos, aleluia, glória a Deus, Senhor, aí, oramos e tudo mais, e mandamos ele embora para acabar e ativar, você não dá um centavo para ele. Isso não é misericórdia. Mas, irmão, defina para mim a misericórdia, o que é? Olha, irmão, que coisa maravilhosa. A palavra misericórdia vem de 2 palavras, e essa palavra não pode faltar. A primeira, sabe qual é? Miséria. Miséria mais cardia. Sabe o que é cardia, irmão? Quem sabe? Cardiologista. Sabe o que é? Pessoa que trata do coração. Isso? Aí, irmão, misericórdia, irmão, é miséria mais coração. Essa é a origem da palavra. Então, irmão, é necessário, a misericórdia para ser exercitada é necessário, é imprescindível que haja miséria. Se não houver miséria, irmão, não é misericórdia, não precisa de misericórdia. Então, irmãos, vamos ver algumas coisas. Olha, eu preparei aqui minha pasta, que os irmãos devem estar assustados, porque eu não estou acostumado com o tal do tablete. Mas, irmão, tudo versículo,
Tudo. Esse monte que está aqui, ó. E já ofereço para os irmãos, né? Não sei se isso pode ser feito através do site, ou se os irmãos querem me mandar e-mail, depois podem me mandar, respondo todo mundo. Então, se você me pedir esse material, eu mando para você os versículos todinho, né? Porque é só versículo, não tem comentários. Aqui não tem sermão, eu tenho apenas os versículos. Mas, irmão, é uma riqueza tão grande. Só para os irmãos terem uma ideia, nós vamos ver alguns versículos depois, que falam sobre a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sabe quanto que é durar para sempre? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Irmão, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmão, que tamanho que é isso? Irmão, isso é bom, sabe? Eu costumo dizer que essa palavra para mim são os braços do Senhor Jesus abertos da cruz do Calvário. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o Jonas, ele tentou fazer isso aqui com a mão do Senhor. Presta atenção na minha mão, irmão, por favor. Ó, a mão direita e a mão esquerda, tá? O Jonas tentou fazer isso aqui com a mão do Senhor, ó. Notou? Não. Repara minha mão. O Jonas tentou fazer isso, ó. Ele queria dobrar esse pouquinho aqui da mão para dizer assim, aqui não cabe os ninivitas. Esse pedacinho aqui, ele falou, se eu conseguir dobrar isso aqui, aí o povo de Nínive vai ser condenado. O Senhor falou, não, Jonas, deixa minha mão do jeito que está. Entendeu? A cruz é para cima, vertical e horizontal. Vertical porque está ligando a terra com o céu. E é horizontal porque vai do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. Então, irmãos, olha, é um assunto que ultrapassa a nossa capacidade, né? O Senhor é um testemunho que, para me levantar aqui e falar, o Senhor é. Eu só posso citar para vocês os versículos. Só posso citar os versículos, porque irmão é tão grande, tão maravilhoso. A misericórdia de Deus foi dada para muitas pessoas, e é mencionado lá, misericórdia por isso, misericórdia por aquele, misericórdia por aquele, misericórdia por aquele. Essa misericórdia ela dura para sempre. E aí quando a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus não é só misericórdia, mas é entranhável misericórdia. Sabe o que significa isso, irmão? Que é uma misericórdia que vem do ventre. Já viu a expressão que é usada pelas mães? Porque ela sabe o que é isso. Ela fala, o filho do meu ventre, o filho das minhas entranhas. É isso, irmão? Sabe, irmão? É alguma coisa que vem de dentro, lá no fundo, que geralmente o pai ele pode ter um nível muito alto de misericórdia, de amor pelo filho, mas como uma mãe é muito difícil. Por isso a palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre. Está no salmista diz isso. Aí ele diz, mas ainda que ela se esqueça, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Então, irmãos, é alguma coisa muito, muito grande. Mas eu quero deixar para os irmãos bem claro o seguinte: nas duas últimas reuniões, na quinta e na sexta, se o Senhor realmente confirmar da maneira que eu determinei aqui no sentimento que Ele me deu, pode mudar, mas na quinta-feira nós vamos estudar um vaso específico do Velho Testamento, um dos vasos do tabernáculo, que é considerado de uma importância tremenda. E esse vaso ele está intimamente relacionado com o que eu pretendo falar para os irmãos no final, que é o propiciatório. E aí, quando eu estava lendo, eu tenho condição de ler inglês, eu estava lendo lá livros, autores e a própria tradução em inglês, e fui descobrir que essa palavra na versão do King James, do Rei Tiago, se os irmãos não sabem, ela foi traduzida para o português, vale a pena você ter essa versão do Rei Tiago hoje em português, muito interessante.
Mas ele traduziu não como propiciatório, ele traduziu como mercy seat, ou seja, assento de misericórdia, ou uma cadeira, ou poderia ser um trono de misericórdia. Eu comecei a perguntar, mas por que, Senhor? Propiciatório? Propiciar significa tornar agradável, apaziguar. É o que Deus, que Jesus fez através da sua morte por causa dos nossos pecados. Ele nos tornou propícios a Deus, agradáveis a Deus. Mas, irmãos, no final, o que nós vamos ver, irmãos? O que para nós hoje chama a nossa atenção, o que nós estamos vivendo aqui agora. Então, a palavra misericórdia, irmão, ela tem um futuro, ela tem algo lá na frente. E é lá que os nossos olhos têm que estar colocados, mas a prática tem que ser aqui agora. Está vendo, irmão? E aí eu fui ver que realmente há uma razão em se ter traduzido dessa maneira, assento de misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma outra palavra, que se ela fosse traduzida para nós, da maneira correta como foi colocada também em inglês, que é Judgment Seat of Christ, que para nós é o tribunal de Cristo. Mas se você traduzir Judgment Seat, é assento de julgamento ou assento de juízo. Então, irmão, nós temos dois aqui. Nós temos o Mercy Seat, que é assento de misericórdia, e você tem o Judgment Seat, que é o assento de juízo. Então, irmão, isso diz diretamente sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Irmão, eu, nessa minha caminhada de 50 anos, eu não sei quanto erro que eu cometi, eu não sei quanta coisa que ficou para trás que eu não acertei com o Senhor. Eu costumo dizer que tem uma lista, eu nem imagino o tamanho. E eu sei que naquele dia no tribunal de Cristo, Paulo diz que nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos através do corpo, seja bem ou seja mal. Já pensou, irmão? É assustador. É assustador você imaginar isso. Mas, irmão, o segredo para nós está exatamente na palavra misericórdia. Então, deixa eu só mostrar para os irmãos aqui alguns exemplos bem práticos. Né? Eu não vou ler com os irmãos, porque depois nós vamos ter tempo para ler. Primeiro, você se lembra daquela parábola que Jesus contou? Do fariseu e do publicano? Acho que todos conhecem, né? Lucas capítulo 18. O fariseu, né? Ele sempre bem dizia: ó Deus, te dou graças, porque eu dou o dízimo de tudo, do endo, do cominho, do hortelã, jejum 2 vezes por semana, e não sou como os demais homens, né? Roubadores, adúlteros, nem como esse publicano que estava ali, aquele cobrador de impostos que estava lá. É uma parábola, mas, irmão, é uma verdade. O Senhor Jesus dizia que o publicano, profundamente convencido da sua situação, do seu erro, do seu pecado, da sua condição diante de Deus, ele ao longe, talvez nem chegava muito próximo lá no templo, mas no lugar mais afastado possível, nem levantava os olhos para o céu, porque não tinha direito de fazer isso. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Irmão, no original, no grego, está escrito: ó Deus, tem misericórdia, ou seja, ser propício a mim. E sabe o que mais? O pecador. Não é apenas pecador, por exemplo, é o pecador. Tem um artigo definido no original. Ele está dizendo: esse homem que o fariseu diz que não é Senhor, sou eu. Ele dá o dízimo, eu não roubo. Ele não rouba ninguém, eu roubo. Ele não adultera, eu adultero. Tudo que ele diz que não é, sou eu, Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim. Irmão, ele apelou exatamente para aquele vaso lá do Velho Testamento chamado propiciatório. Ficava por cima da arca. Né? Eu espero falar com os irmãos com mais detalhes. Possível até mostrar uma foto, né? Para a gente poder ter uma ideia, porque é muito bonito, muito bonito. Então, irmãos, só rapidamente vamos ver. A primeira coisa é que nós descobrimos que uma pessoa, quando ela experimenta o perdão de Deus, aqui na figura da parábola de um homem que ele diz que não merece nada, o apelo dele qual é? Só Deus tem misericórdia de mim. Os irmãos lembram do Gadareno, aquele homem
que tinha uma legião de demônios dele. Quando ele foi libertado pelo Senhor, Lucas, o médico amado, ele registrou dizendo que ele ficou tão tocado, tão impressionado, e que ele queria seguir com o Senhor, dizendo: Senhor, me permite servir contigo. Ele disse: não. Volta para a tua casa e anuncia aos teus tudo quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha, irmão, era um homem perdido, era um homem sem salvação. Aqui não temos uma parábola, temos uma realidade. Então, irmão, o início da nossa vida, de cada pessoa que hoje pode dizer: sou filho de Deus, o início dessa vida, irmão, é baseado, é iniciado por causa da misericórdia de Deus. Lucas diz que pela entranhável misericórdia do nosso Deus, a aurora da glória nos visitará. Falava da vida do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. Então, irmãos, o início da nossa caminhada era a misericórdia. Está vendo? Nós clamamos por misericórdia e o Senhor teve misericórdia de nós. Aí depois você vai para o Paulo, lá na sua carta a Timóteo, ele fala: Deus teve misericórdia, se eu fui perseguidor da igreja, mas Deus teve misericórdia de mim, e diz que me colocou como modelo, para exemplo de todos aqueles que um dia virão a crer no Senhor. Então, irmão, misericórdia do Senhor para com Paulo. Você lendo a carta de Pedro, ele diz que nós somos regenerados para uma viva esperança, segundo a misericórdia do nosso Deus. Tito, ele diz que não foi por outro motivo que nós fomos regenerados, ou gerados de novo, mas pela misericórdia do nosso Deus. Paulo, escrevendo para os romanos, que eram gentios, que somos nós também gentios, ele disse assim: antes não havíeis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmão, a nossa vida, o início da nossa vida, da nossa conversão, ela está em cima da misericórdia de Deus. Depois Jesus conta para nós uma história maravilhosa, uma parábola, ensinando para Pedro a lição de perdoar o irmão 70 vezes 7. Ele diz que um homem devia para um certo senhor 10.000 talentos, e ele não tinha com que pagar. E, irmão, ele está querendo dizer para nós o quê? É que todos nós, todo ser humano, ele tem uma dívida com Deus baseado nesse valor de 10.000 talentos. Olha, irmão, é uma coisa, uma soma: 10.000 talentos de ouro, cada talento pesa 40 quilos. A ideia é mostrar para nós que é uma dívida muito grande e que não pode ser paga. Daí o que aconteceu? Ele tinha que ser vendido para a família dele, para pagar aquela dívida, e não poderia pagar, mas ele clamou, pediu misericórdia, e o seu Senhor teve misericórdia dele. Quando ele saiu do lado de fora, aí encontrou um conservo que via para ele 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. E ele agarrou pelo pescoço e disse: me paga o que você me deve. E ele fez a mesma oração que o outro tinha feito lá dentro, dizendo: tem misericórdia, tem paciência comigo, e eu te pagarei. Ele disse: não, você me paga, você vai para a cadeia. E aí, quando o Senhor ficou sabendo que ele não havia perdoado o seu conservo, ele chamou e disse: servo mau, não devias tu ter misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de ti. Irmão, como essa palavra pega a gente, irmão. Não sei quantos irmãos estão com a vida bloqueada, irmãos, porque não perdoam. O irmão nos ofende, o irmão nos machuca. Pode ser em casa, na família, marido, mulher, pais e filhos, parentes, irmãos principalmente. Quanto choque nós temos, irmãos. O Senhor nos perdoou tudo. Tudo. Irmão, que maravilhoso é saber que naquele momento que nós dizemos: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Tu és o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu e levou os meus pecados. Irmão, saber que Ele pagou todos os pecados da nossa vida. Todos. Sem ficar um de fora.
Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo foi pago, é lógico. Se cometemos pecado agora, temos que dar conta a Ele, não como criatura, como filhos, nós temos que dar conta. Mas mesmo assim, irmãos, está tudo pago. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, pelo mundo inteiro. E aí, irmão, essa pessoa que não perdoou também foi para a cadeia. Meu irmão, um dia nós vamos ter que chegar diante do tribunal de Cristo, no assento de juízo. E ali, irmão, se nós não tivermos perdoado o irmão aqui durante a nossa vida, tudo que nós fizermos através do corpo, seja bem ou mal, vai aparecer lá e lá nós teremos que dar conta. Mas é lá, irmãos, é lá que está o futuro da misericórdia. O aspecto do futuro está lá. Muito bem, irmãos. Você lembra do Davi? Ô, irmão, não sei se você já passou por experiência de ofender o Senhor de uma maneira muito, às vezes, mais séria, alguma coisa que traz mais consequências, né? Nós falamos que não tem diferença de pecado, né? Mas é lógico que tem. Que nós ofendemos a Deus é tranquilamente, mas tem pecado, Paulo diz que todo pecado, pecado de adultério, pecado de imoralidade, contra o próprio corpo. Então é uma coisa muito séria. E nós conhecemos um irmão nosso do passado que cometeu esse pecado. O nome dele era Davi. Ô irmão, Davi passou um ano, irmão. Um ano. Batseba lá, esperando o neném crescer, 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 crescer. E durante um ano, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo falava com ele, mas ele não tinha tido a consciência. Mas depois de um ano, irmão, o profeta Natan veio e trouxe a palavra para ele. E quando ele disse: digno de morte é tal homem, disse: é você. É você que pegou a ovelhinha do seu vizinho, a mulher de Elias, do seu general, e você deitou com ela e gerou esse filho. E aí, irmão, você lê Salmo 32 e Salmo 51. No Salmo 51, Davi começa dizendo: ó Deus, perdoa a minha transgressão, segundo a multidão das tuas pernas misericórdias. Irmão, quantos irmãos eu já encontrei e já passei também por isso, de você se encontrar numa situação tão triste, lamentável, de ter ofendido o Senhor. E a única palavra que você pode oferecer é dizer: ó Deus, tem misericórdia. Irmão, sempre vai estender a mão para nós, porque é graças à entranhável misericórdia do nosso Pai. Ainda mais, irmão, lembra do Davi quando ele fez o censo? Contou o povo ali, não foi pecado de iniquidade, de moralidade, mas foi pecado de presunção, soberba. Mandar contar aquilo que Deus disse que não podia contar. Sabe o que aconteceu? Quando o profeta Natan disse: olha, escolha 3 coisas. Ele disse: caiu nas mãos do Senhor e não na mão dos homens, porque muitas são as misericórdias do Senhor. Vai pagar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As consequências virão. As consequências virão. Mas ele diz: caiu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Irmão, o futuro. O que nos espera no futuro? Eu estou mais ou menos dando uma geral para os irmãos aqui, de muitas coisas que nós vamos repetir, mas olha, você lembra do sermão da montanha, as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é. Oi? Só ver se os irmãos estão acordados, eu não estou conseguindo ver o rosto dos irmãos direito. Porque às vezes está pregando aqui, o pessoal está dormindo. Uma vez o irmão Otimani pregou uma mensagem, e era uma mensagem tão dura, tão pesada, que o senhor foi melhor: não olhe para o auditório. Se você olhar para o auditório, você não vai conseguir terminar. Vai ser mais ou menos uma reunião daquela do tipo Estevão, com o Sinédrio e as autoridades. O pessoal rangia os dentes contra ele. Porque ele disse: olha para cima, olha para baixo. Então o irmão Otimani pregava olhando para cima, e aí baixava os olhos e olhava para baixo, não dava para o auditório.
Aí disse que depois de 1h30, 2 horas de pregação, ele acabou de pregar, aí quando eu olhou não tinha ninguém no auditório. Aí ele olhou e falou, senhor irmão, foi todo mundo embora. Eu falei, irmão, depois de 5 minutos da sua pregação, você é todo mundo. Só aguentaram ouvir 5 minutos. Então, irmãos, olha, Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Desculpa, bem-aventurados os mansos. É isso mesmo? E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha bem, irmão, os 3 primeiros, pobre, chora, tem fome e sede de justiça. Então, irmão, esses são aspectos praticamente negativos. Eu estou vendo quem sou eu. Mas quando você passa para o segundo, você vira para o outro lado agora, são 4 mais 4. Quando você passa para a quinta, é bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê, irmão? Porque uma pessoa, ele só se torna misericordioso quando ele vê que ele é pobre. Pode reparar, irmão, na igreja todo irmão tem o nariz assim, ó, habilitado, não tem misericórdia. Ele acha que ele é maior que os outros, melhor que os outros. Mas aquele que é pobre, e é pobre por escolha, ele é pobre porque ele sabe que ele nada tem, nada é, nada pode fazer. Tem nada a ver com pobreza física, não, irmão. Pobreza espiritual. Ele está longe, longe, longe dos padrões que Deus estabeleceu. Então, o resultado dele é que ele é pobre de espírito, ele vai se tornar misericordioso. Então, irmão, bem-aventurados os misericordiosos, porque não ouvi? Obrigado. Irmão, vai começar quando? Aí, irmão, pode ser aqui? Pode ser aqui. Mas, irmão, não tem a menor dúvida, irmão. Naquele dia do tribunal de Cristo, irmão, essa palavra vai ter um peso tremendo. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Lembra que diz Tiago, capítulo 2, ele disse assim: porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E o que mais? Outra vez. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, irmão. Irmão, essa palavra, irmão, você tem que pegar e segurar essa palavra. Está vendo? Aqui você tem misericórdia e juízo. Está vendo? Esse juízo que está falando aqui, não, está contando do tribunal de Cristo para julgamento. Mas ele diz que a misericórdia, ela pode triunfar, tá vendo? Sobre o juízo. Esse vai ser nosso assunto, especificamente na quinta dessa. Então, irmãos, assim, como nós precisamos hoje, irmãos, sabe? E sabe, não há outra maneira, irmão, de nós alcançarmos, sabe? Alguém me pergunta, irmão, Deus, como é que eu vou conseguir isso? É lendo mais a Bíblia? É orando mais, é frequentando as reuniões, é participando das conferências. Mano, tudo isso pode ajudar, mas, irmão, tem uma ação do Espírito de Deus, uma ação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida, irmão, que é fundamental. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai dar nada para nós, Ele não vai acrescentar nada na nossa vida depois que nós cremos em Jesus. Quando nós cremos, Ele nos deu tudo. A palavra de Deus diz que Deus não nos dá o seu Filho por medida. Tá? Que a nossa ideia é o seguinte: eu estou muito nervoso esses dias. Estou perdendo o controle por qualquer coisa. Sabe? Qualquer coisinha me tira do sério. O que é que eu faço? Eu vou lá, diante do trono da graça de Deus, e falo: Senhor, eu preciso de 200 gramas de paciência. 200 gramas de paciência. Aí eu vou usar aquela 200 gramas, acabou, tem que voltar. Senhor, não deu para vencer, não me dá e mais umas 200 gramas. Não, Deus não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda continuamos com a ideia, que não é bíblica, de que nós somos transformados. Existe sim transformação na vida, mas não é o que nós estamos imaginando.
Ele está imaginando que o meu mau gênio, que Deus vai transformar. Não vai transformar de jeito nenhum. Isso é o velho homem. O velho homem só tem um caminho para ele: cruz. Tem que ser crucificado. Então, irmãos, esse velho, ele continua sendo velho o tempo todo. Toda vez que você der a oportunidade, ele vai aparecer. E é por isso que nós não conseguimos entender, às vezes, que uma pessoa que caminhou tantos anos, seguiu o Senhor tantos anos, de repente cai no pecado. Por quê? Ele ligou a chave errada. Eu costumo dizer para os irmãos que antigamente a gente usava os carros, né? Eu não tive esse carro não, mas andei com um irmão que me levou uma vez, quando eu descobri no meio da viagem que o carro estava funcionando com gasolina e com botijão de gás atrás, eu quase segui no meio do caminho. Só não falou o nome do santo que ele vai brigar comigo, mas um dia ele vai ouvir essa mensagem. Falei, irmão, você está brincando, você está com um botijão? Ah, irmão, é bem mais barato. Falei, irmão, os três pode explodir aqui. Aí o irmão, como é que é? Era uma chavetinha que você tem ali no painel. Tom, apertou para cima, top, funciona com gasolina. Pô, para baixo. Hoje tem o tal do flex, né? É coisa de rico, né? Então, naquela época, irmão, era um botãozinho. Sabe o que é isso, irmão? É o velho homem e o novo homem. Você decide. Se você apertar o botãozinho do velho homem, vai funcionar. Se você apertar o botãozinho do novo homem, a nova vida, vai funcionar. Irmão, vai passar 50, 100, 200 anos, é a mesma coisa, não muda. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Olha só, irmão, o sentimento, como que o servo de Deus, como que ele se dirigia àquele grupo de irmãos da igreja em Filipos. Olha só que coisa mais maravilhosa. Ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Olha só, terna misericórdia. Essa palavra terna aqui, irmão, você pode colocar também como misericórdia das entranhas, do ventre. Uma palavra grega bonita, muito bonita. Você pode até escolher um filho, uma filha que você pode ter no futuro. Esplândida. Gostou? É bonito? Esplândida. Essa é a palavra para ventre, sabe? Entranhas. Paulo diz que a saudade que ele tinha, sabe, irmão, era segundo as entranhas da misericórdia de Jesus Cristo. Como você pode imaginar o que é isso? Sabe, um negócio que foge tanto da nossa realidade, o que nós temos vivido e presenciado, que não dá para entender. É lamentável, irmãos, que muitos irmãos eles confundem a retidão, uma vida reta, uma vida de justiça, irmão, não é tudo. Não é tudo, irmão. Se você é uma pessoa que só olha pelo lado da justiça, pelo lado da retidão, irmão, cuidado. Sabe o quê? O irmão diz o seguinte: você pode ser reto, como um cano de uma espingarda. Já viu o cano? Quebra e olha assim para você ver. Não tem nada mais reto, é a coisa mais linda. Mas ele também é vazio, como um cano de uma espingarda. Então, irmãos, essa misericórdia, irmãos, ela é imprescindível na nossa vida. Sabe? Torna a pessoa com quem você está lidando, se torna uma pessoa dócil, amável, sem deixar de ser firme. Sabe? Não é um banana, não é uma gelatina, todo bom, todo só. Não é isso, irmão. Naquela firmeza, como Deus é firme, como o nosso irmão falou, como Deus ele tem a capacidade de esconder as suas emoções. Mas vai dizer que Deus não tem? Deus está aqui na palavra de Deus, nós vamos ver, irmão. A palavra que é usada para a terna misericórdia de Deus fala exatamente da misericórdia do ventre, das entranhas de Deus. Capítulo 2, verso 1, Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, e essa expressão, irmão, se há, não quer dizer que não há. O certo seria dizer, visto que há exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, e se há o quê? Entranhados afetos e misericórdia. Então, irmão, que palavra forte, não é essa? E aí tem a oração e a orientação do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo na carta aos Colossenses, que é a carta seguinte, capítulo 3. Irmão, você pode imaginar comigo, só um minutinho, imagine comigo, imagine se a igreja de Jesus Cristo, se nós somos filhos de Deus, e por favor, irmão, lembre que eu estou pregando a palavra de Deus, não estou dizendo que eu sou essa pessoa, de jeito nenhum, tá? Por favor. Mas, irmão, imagine se nós praticássemos isso, se o povo de Deus vivesse essa realidade aqui. Olha só, 3:12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ô irmão, vínculo, sabe? É aquilo que une as argolas, ó. Há uma argola ligada com a outra. Paulo diz que o vínculo da perfeição, aquilo que permite que uma argola, representando agora cada um de nós somos uma argola, estamos ligados a fazer daquela corrente. Ele diz, aquilo que impede que essa argola seja rompida, o vínculo da perfeição, ele diz, é o amor, é o amor. Deus é amor. Irmãos, como nós podemos ganhar? Pelo menos na minha vida, o pouquinho que eu pude ver, o pouquinho que eu pude experimentar, o Senhor tem me deixado muito claro, dizendo, sem sombra de dúvida, sem quebrantamento, nunca chegaremos nisso. Sabe por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que aconteceu? Está preso dentro de nós. Está aprisionado dentro. Está no nosso espírito. Não pode sair porque tem uma barreira, tem uma casca, tem uma parede que se chama ego. Eu. E agora o que o Senhor tem que fazer? Ele diz, se alguém quiser me seguir, negue-se, ou negue o seu eu, tome sua cruz e siga. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por experiências que dá a entender que nós estamos carregando a cruz. Mas não carregar a cruz é bastante? Não. Tem mais um pontinho. E aí, é aí que está o nosso problema. Se eu não me engano, um irmão que foi mártir do Senhor, se eu não estou enganado, chamado Tim Elliott, ele falou uma frase tremenda. Ele disse assim: nós geralmente aceitamos carregar a cruz que o Senhor nos dá, mas no momento em que nós temos que deitar sobre ela e aceitar aqueles que vão pregar os cravos, nós não vivemos. Não é assim? Carregamos a cruz, passando por um momento de sofrimento até um certo ponto. Meu irmão, mas agora eu tenho que deitar sobre a cruz. E agora os cravos vão ter. Então, esses que vão pregar os cravos, geralmente eu rejeito. Irmão, é o único caminho para que essa misericórdia que já está dentro de nós, esse amor que é o próprio Deus, Deus é amor. A única maneira disso manifestar, disso sair de dentro, para tocar as pessoas, só através do quebrantamento. E aí, irmão, se nós realmente queremos isso, nós estejamos preparados
porque o Senhor vai enviar situações para que isso aconteça na nossa vida. Muito bem, eu só quero concluir nessa primeira nossa reunião, mostrando para os irmãos o seguinte: olha, o que eu pude compilar através de concordância e tudo mais, no Antigo Testamento a palavra que o Senhor é misericordioso, que Ele tem misericórdia, né? Mais ou menos 50 vezes aparece no Antigo Testamento. Então é muito abundante as informações que nós temos, tá? Então eu vou apenas me limitar a mostrar para os irmãos o seguinte: por exemplo, em Números 14 está escrito que a misericórdia de Deus é grande. Em Deuteronômio capítulo 5 está escrito que Deus, Ele faz misericórdia até 1000 gerações, que na verdade não significa 1000 gerações, mas significa que é infinitamente, né? Quando Davi orou pedindo que caísse nas mãos do Senhor, ele disse que queria cair nas mãos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são muitas. No Salmo 36 está escrito que a misericórdia de Deus vai até os céus, mostrando a altura que ela chega. Depois está escrito no Salmo 108 que a misericórdia do Senhor se eleva acima das nuvens e do céu. Então, assim, são versículos, né, que nos falam dessa misericórdia de Deus, da atuação dele. Por exemplo, Salmo 119 está escrito que a terra, Senhor, está cheia da tua misericórdia. Para onde quer que você olhe, você virar os seus olhos, você vai ver a misericórdia de Deus. Agora tem um versículo, irmão, que fala sobre essa eterna misericórdia de Deus. Tá? Lembre-se disso, irmão. Quando a gente lê que a palavra terna significa a misericórdia das entranhas, a misericórdia do vento, é alguma coisa muito forte, é uma palavra muito forte que é usada para isso. Mas escuta só, Salmo 45, 9 está escrito assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O irmão sabe o que é permear? Ela envolve, ela está intimamente ligada. A misericórdia do Senhor está relacionada, ela permeia todas as obras do Senhor. Alguém vai dizer: puxa, com Deus, a quando Deus não dá destruir aquele povo no Velho Testamento, matar assim, irmão, a misericórdia de Deus está vindo. Um dia nós vamos entender de maneira muito mais clara. Hoje nós explicamos de uma maneira que nós sabemos que não é suficiente. No Apocalipse capítulo 7 está escrito lá que há uma grande multidão que veio da grande tribulação, lavar as suas vestes e as branqueavam no sangue do Cordeiro. Mas está escrito uma frase lá que aparece no final do Apocalipse também: é que um dia Deus vai enxugar todas as lágrimas dos seus rostos. O que significa isso? Enxugar lágrimas? A lágrima não existe mais. Mas sabe o que acontece? Na palavra de Deus do Velho Testamento está escrito várias expressões. Uma é que Deus, Ele registra as nossas lágrimas do seu livro. Você pode ter ideia disso? Quando nós derramamos uma lágrima que para Ele tem valor, que tem sentido, que tem razão, Ele registra no livro. Sabe o que mais? A palavra de Deus diz que Ele guarda as nossas lágrimas no seu odre. Odre, aquela peça de couro que colocava vinho. Deus tem um odre que Ele diz que Ele guarda ali dentro as nossas lágrimas. Já pensou, irmão? Um dia nós vamos chegar lá e Ele vai lá, traz aí o odre aí do Deus Merece. Não deve ter muito, porque eu não choro muito, não sabe. Minhas lágrimas são poucas, né? Mas quando chegar lá, ele fala: ó, essa lágrima aqui está específica, está registradinha, tem um papelzinho colado na lágrima, escrever a lágrima daquele dia tal, você passou pela experiência tal, e agora eu vou enxugar essa lágrima. Tá vendo? Mas o que é enxugar, irmão? Ele vai explicar para nós. Ele vai nos dar o motivo por que aquelas lágrimas foram derramadas. Ele vai nos dar o motivo porque nós tivemos que passar por aquela experiência. Então, irmãos, as ternas misericórdias do Senhor permeiam todas as suas
obras. Olha só isso aqui, irmão. Lamentações. Lembre-se, quando desculpe, eu não estou pedindo para os irmãos lerem, porque senão não teremos tempo. Mas depois eu posso ceder para quem quiser. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bonito, irmãos? É maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não. As suas misericórdias não têm fim. Que maravilha! Grandeza da misericórdia. Poxa, que coisa! Lembra do Jonas quando ele fugiu? Quando ele estava lá em Nínive? Por isso me adiantei, Senhor, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Olha, sim. Jonas sabia ou não sabia? Ele sabia. E é por isso que eu queria lá, eu sabia. O Senhor é assim. Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Os últimos versículos de Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Oh, irmão, que prazer é esse? A palavra de Deus diz que Deus tem prazer no filho dele. Esse é meu filho em quem eu me comprazo. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho que me satisfaz. Mas, irmão, o que ele diz, ele tem prazer na misericórdia. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Sabe o que é isso, irmão? Onde você encontrar misericórdia, pode saber, o papai daquela misericórdia é o Senhor. Ou seja, ele é o Pai, foi ele que gerou. Ele é o Pai das misericórdias. Paulo, escrevendo para os Efésios, capítulo 2, verso 4, depois de escrever que nós andávamos em pecados, vencidos pelo pecado, mortos em delitos e pecados, aí tem mas. Então, irmão, como essa palavra rica em muitos lugares da palavra de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Os irmãos ouviram nosso irmão falando que o assunto, o tema que tem sido enfatizado são as riquezas insomáveis de Cristo. Aqui, Deus sendo rico em misericórdia. Filipenses já lemos, e finalmente, irmão, quando ele fala da experiência do servo de Deus chamado Jó, como ele sofreu, o que ele passou, que prova difícil. A gente lê aqueles versículos ali: perdeu todos os bens, perdeu todo o gado, perdeu todas as ovelhas, perdeu todos os camelos. Não é nada, como se nós tivéssemos perdido R$5. Não, muito maior. De repente alguém chega e diz: olha, a casa caiu, o vento soprou e os seus filhos morreram. Então, irmão, que experiência. E da manhã agora vem aquela lepra sobre o servo de Deus. E agora aparecem os amigos, entre aspas, 3 amigos, e começam a despertar e tocar no servo de Deus, dizendo: você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você tem erro, você tem culpa. As duas coisas, irmãos, eram verdadeiras. Jó tinha erro, tinha, mas não era o erro do pecado que o Senhor tivesse simplesmente trazendo correção, disciplina sobre a vida dele. Não, era para crescimento, irmão. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando o nosso amado irmão Christian falou para nós a primeira vez sobre Jó. Eu naquela ocasião eu fui intérprete dele. E ele usou uma frase para nós dizendo o seguinte: irmãos,
Aprendam isso sobre a vida do Jó. Jó não sofreu porque pecou. Ele não sofreu porque pecou. Ele pecou porque sofreu. Entendeu? Ou seja, o que motivou a prova dele não era pecado. Não. Mas quando ele caiu na prova, agora é prova muito difícil, a própria esposa chegar e falar assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus! E morre. E aí aquela esposa desapareceu. Ela sumiu no restante do mundo. Irmão, que prova difícil. Para todo lado, a própria companhia. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus vai mandar séculos e séculos e séculos. E agora é levantado uma pessoa chamada Tiago, irmão do Senhor Jesus, meu irmão. E ele escreveu: tenhamos ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Ô irmãos, provas, experiências, quebrantamento do Senhor, eterna misericórdia do Senhor. O Senhor nos abençoe. Porque essas palavras realmente sirvam para, em primeiro lugar, nós realmente adorarmos nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela grande misericórdia que Ele nos está. Mas também, irmão, por outro lado, todos aqueles que experimentam, que provam, que bebem da misericórdia de Deus, eles não têm outro caminho, eles não têm outro futuro, a não ser se tornar misericordiosos, porque esses alcançarão o Senhor. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti. Pedimos perdão por não darmos a Ti a permissão para se expressar da maneira que o Senhor desejaria através de nós. Ainda limitamos a Ti, Senhor, grandemente. Por isso, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor possa encontrar saída no Teu grande amor, na Tua misericórdia, na Tua entranhada misericórdia, a nossa vida, para com nossos irmãos e com nosso semelhante, que possamos manifestar a nossa vida diária essa insondável misericórdia de Deus em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos agradecidos.